Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Marina Liz e hoje eu quero falar sobre o tema Brasil Socialista, a questão da intervenção militar. Eu estudei o assunto, fiz um mergulho no que pensa os dois maiores juristas, na minha opinião, atualmente no Brasil, que são o professor Ives Gandra da Silva Martins e o professor e jurista Modesto Carvalhosa. Então, fiquem comigo. Eu vou tentar ser o mais direta possível neste vídeo. Eu tenho que falar o que eu entendo sobre o assunto depois de ter lido, ter estudado, porque, como eu já disse, eu não sou uma advogada constitucionalista e muito menos eu entendo de direito militar e coisas do tipo. Eu quero começar com uma pergunta. Qual é a parte da frase "O Brasil está correndo sério perigo de virar uma Venezuela" você ainda não entendeu? Eu sei que muitos que têm ido às ruas, que têm se manifestado, eu sou uma dessas pessoas, porque eu estive durante esses 6 anos, desde 2013, indo incessantemente às ruas. E, inclusive, nesta última quarta-feira, eu com um grupo de patriotas estivemos em Brasília, deixamos as nossas atividades profissionais, nosso trabalho, nossa família e fomos marcar presença diante do Supremo Tribunal Federal. Nós fomos alvejados por bombas de gás lacrimogêneo, bombas de gás e spray de pimentas. Eu mesma fui atingida 2 vezes. Eu, vendo pela televisão, não imaginava quão ruim era ser alvo dessas armas. Então, eu estou me dirigindo com essa pergunta, é claro, àqueles que continuam acomodados. Porque nós temos um país em que a nossa independência foi conquistada de uma forma bastante serena. A nossa república, essa república que a gente tem hoje, tudo bem ou mal, ela também foi conquistada sem nenhuma guerra. Então nós somos um povo que nós temos a sorte de nunca termos tido uma guerra no Brasil, uma guerra para ser chamada verdadeiramente de guerra. Talvez por isso o brasileiro continua letárgico, porque ele não está acostumado a conquistar as coisas pela força, pelo esforço. O brasileiro tem conquistado tudo de uma forma até relativamente fácil. Então, essa é a pergunta. Qual é a parte dessa frase que as pessoas acomodadas ainda não entenderam? E se você é meu inscrito, me desculpa, mas eu tenho que ser sincero. E vocês têm que colaborar com o Brasil. Vocês são povo brasileiro. É desse chão, é desse solo que nós tiramos o nosso sustento. Como nós vamos continuar assistindo Caldeirão do Hulk, assistindo esses programas que nada acrescentam à nossa cultura, à nossa intelectualidade, ignorando o que está acontecendo, ou fingindo que nada está acontecendo? Então, essa é a primeira questão que eu coloco aqui para a sua reflexão. Nós temos uma Constituição que ela pode muito bem ser chamada, se não de comunista, mas uma Constituição socialista. Essa Constituição, ela estrangula o direito do povo, ela estrangula todas as possibilidades que nós temos de derrubar Congresso e Supremo Tribunal Federal. Se ela não pode ser chamada de comunista, ela pode muito bem sim ser chamada de pelo menos uma Constituição socialista. O socialismo é o meio do caminho, é a ponte entre o capitalismo e o comunismo. A gente tem um exemplo, aliás, vários exemplos pelo mundo afora, mas o exemplo mais latente, mais presente, mais atual é o da Venezuela, um país vizinho. É isso que nós queremos para o nosso futuro? Outra questão importante é a questão de desarmamento, porque nós estamos aqui neste vídeo tratando da questão da intervenção militar para explicar o melhor possível, da forma mais simples, o que vem a ser e se há possibilidade de nós termos essa intervenção militar. Só que a gente tem que entrar no assunto, muito rapidamente, é claro, nesse vídeo, a questão do desarmamento. Vocês estão lembrados que nós tivemos um referendo em outubro de 2005 para consultar a população sobre uma lei que foi criada, cujo artigo 35 dizia que seria proibida a comercialização de armas no Brasil. Só que o referendo ele é justamente para isso, ele vem depois, diferentemente do plebiscito, que é onde o povo é consultado antes de ser criada uma lei. O referendo ele é feito depois que essa lei foi criada. E o povo é consultado justamente para saber se ele concorda ou não com a lei ou com alguns artigos dela.
Pois bem, o artigo 35 dessa lei, ele dizia isso, que estaria proibida a comercialização de armas no Brasil. E por isso houve esse referendo, para que o povo fosse consultado se concordava ou não com esse artigo. Então a resposta era sim ou não. Você concorda com a proibição ou você não concorda com a proibição? E venceu o não, ou seja, o povo não concordou com a proibição da comercialização. Em outras palavras, o povo estava dizendo: nós queremos a comercialização das armas no Brasil. Só que esse referendo nunca foi respeitado. Existe aí uma lei querendo revogar essa lei anterior ou modificar ela em muitas partes. Ou seja, esse referendo, a vontade popular não foi respeitada. Então agora vamos diretamente para a leitura e para a explicação dessa questão da intervenção militar. Eu não tenho um alcance tão grande nas minhas redes sociais, eu não sou famosa, não tenho condições de trazer aqui 2 profissionais importantes para falar desse assunto. Aliás, 3, que seriam um cientista político, um militar e um advogado especialista em direito constitucional. Porém, eu fui consultar 2 grandes juristas, que é o professor Ives Gandra da Silva Martins e o professor e jurista Modesto Carvalhosa. O professor Ives Gandra, para quem não sabe, ele foi professor por 26 anos do Comando Militar do Exército e da Escola Superior de Guerra. Então, ele deu aula para coronéis e para generais, para comandantes. Então, ele sabe do que ele está falando, porque ele, inclusive, ele é um influenciador dessas pessoas, desses cargos, né? Vamos dizer assim. E o professor Modesto Carvalhosa, que está muito mais atuante agora, eu não preciso falar muito dele, né? Ele dispensa apresentações também. Com base na leitura que eu fiz dos artigos e da análise do que dizem esses juristas, eu quero então dar início a essa explicação para vocês. O artigo 142, a que tantas pessoas se referem, ela está dentro do capítulo 2 da Constituição Federal, que fala sobre as Forças Armadas. Então diz assim o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então vamos interpretar? Artigo 142. As Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Até aqui eu acho que eu não preciso explicar nada para vocês. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Aqui um parêntese. As Forças Armadas, elas têm como chefe supremo o Presidente da República. E elas, as Forças Armadas, destinam-se à defesa da pátria. Nós somos a pátria. O povo é a pátria. E destinam-se à defesa da pátria. Destinam-se à garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? O poder executivo, cujo cargo supremo desse poder é ocupado pelo Presidente da República. O poder legislativo, que é o Congresso Nacional, aquele que reúne as 2 casas, Câmara dos Deputados, que representa o povo, e Senado Federal, que representa os estados. O Poder Judiciário. E, vírgula, aqui tem uma vírgula, vamos lá. E, por iniciativa de qualquer destes. Destes quem? Destes poderes que eu citei. Da lei e da ordem. Ou seja, somente para a garantia da lei e da ordem é que as Forças Armadas precisam de qualquer um dos 3 poderes. Então não precisa ser só do Presidente da República. Mas somente para a garantia da lei e da ordem é que são chamados outros poderes.
Mas para as outras garantias, por exemplo, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, basta que o presidente da República convoque as Forças Armadas. Eu vou tentar explicar novamente, porque tem muita gente dizendo que para ser aplicado o artigo 142, o presidente da República precisa ouvir o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Não é verdade. É somente no finalzinho aqui, ó, que tem uma vírgula em direito pode modificar uma sentença inteira. Isso não é uma piada. Então, até o momento em que as Forças Armadas têm que defender a pátria, o povo e garantir o exercício dos poderes constitucionais, ele precisa apenas do presidente da República. Elas podem ser chamadas por outros poderes para garantia da lei e da ordem. Então é preciso saber ler esse artigo. Nesse mesmo artigo 142, vamos para o parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Então agora nós vamos para essa lei complementar, porque veja, esse artigo sozinho, ele não pode ser utilizado. Você tem que entender o seguinte, toda vez que o legislador colocar o verbo no imperativo, ou seja, numa voz de comando e não de possibilidade, é uma obrigação. Então significa que para o artigo 142 ser utilizado, tem que primeiro ter uma lei complementar que venha regê-lo. Qual é essa lei? Primeiro nós tivemos, em 1991, uma lei que tratava desse assunto, mas essa lei foi revogada pela Lei Complementar 97 de 1999. Mas, para este vídeo não ficar ainda mais longo, eu vou para a segunda parte dele, ok? Até lá!